Então, gente, vamos dar início? Boa tarde a todos e todas. A gente pede desculpas por esse problema que a gente teve aqui, problema técnico, mas acontece, né? A tecnologia é excelente, mas ela pode trazer alguns probleminhas, né? Então, bem-vindos ao Encontro Nacional sobre CTA. Hoje a gente vai ter a terceira videoconferência, a terceira de 5, e o nosso tema vai ser CTA e prevenção combinada, tá? Fiquem atentos a essas observações que estão em tela, tá? Que ela vai ajudar a dinâmica da nossa videoconferência, tá bom? Eu sou Ana Mônica, trabalho aqui no DCCI e vou passar agora para uma fala rápida do Gil Casimiro, coordenador da área de prevenção. Bom, boa tarde a todos e todas e todes. É um prazer enorme ter vocês aqui, né, em mais uma edição, né, dessa série de webinários que a gente está realizando sobre os CTAs. Eu queria desde já agradecer imensamente a disponibilidade da querida Vera Paiva, que sempre colabora com o departamento, do nosso querido Nilo Martinez Fernandes, que vai mediar essa fala, né, que também... Eu nem vou falar aqui o tempo, Nilo, para não expor a nossa idade, tá? Mas é muito bom ter vocês aqui conosco sempre, colaborando, independente da situação em que a gente está vivendo, a gente pode sempre contar com vocês. Eu queria ressaltar a importância desse evento, dessa temática, CTA e prevenção combinada. É muito comum, né, a gente ouvir falar desse tema, se não me engano, desde 2015, 2016, que se fala de prevenção combinada, mas ela ainda não está internalizada, né, na sua compreensão do que significa essa temática. E o CTAs é um espaço privilegiado, né, para fazer essa discussão, para colocar isso em prática e desmistificar essa ideia de que prevenção combinada não é somente antirretroviral, camisinha e gel lubrificante. Nós temos questões muito importantes que compõem a prevenção combinada e que são esses componentes que facilitam o acesso das pessoas. E nós estamos falando prioritariamente de pessoas que historicamente são estigmatizadas, são marginalizadas. E o CTAs ele tem uma função muito importante na captação, na vinculação, né, na busca dessas pessoas para oferecer esse cardápio, né, de ações de saúde, de promoção, de prevenção, né, e também com a possibilidade de diagnóstico e tratamento em algumas situações. Então, eu queria mais uma vez agradecer a disponibilidade de todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, gestões, sociedade civil, e demais pessoas que participam desses webinários, e especialmente aí os nossos convidados. Eu já passo a palavra para o Nilo, você apresenta a Vera. Nilo Martinez Fernandes é psicólogo do Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz, do INE Fiocruz, e pesquisador e coordenador das atividades de aconselhamento para o HIV/AIDS e de educação comunitária. Nilo, a palavra é com você. Excelente eventos para todos nós. Você apresenta a Vera, por favor. Boa tarde. Gostaria de agradecer ao departamento e todos e todas pelo convite e parabenizar a iniciativa de realizar essa conferência sobre os CTAs, que em mais de 30 anos de existência tem realizado um excelente serviço para a população brasileira. Na primeira conferência, a Karina Wolfenbüttel, o Veriano Terto e a Maria Amélia Rocha deram um panorama geral da história do CTA e sua efetividade, né? Na segunda conferência, tivemos a enfermeira Eliane Sala e o médico Marcelo Araújo Freitas analisando o acesso das populações-chave prioritárias nos CTAs. Hoje teremos a doutora Vera Paiva, do Núcleo de Estudos para a Prevenção da AIDS da USP, excelente pesquisadora, com vários artigos publicados sobre o tema, falando sobre CTA e a prevenção combinada. Deste modo, introduzimos hoje o tema das novas tecnologias de prevenção nos CTAs. Tema muito caro para mim, que trabalho no Laboratório de Pesquisa Clínica
em HIV/AIDS, desde 2002, com pesquisa de prevenção. Então, espero poder contribuir e fazermos um bom encontro, eu e a Vera, que é a grande especialista. Com a palavra, a Vera Paiva. Olá, boa tarde a todos, todos e todas. Vocês estão me ouvindo? Sim? Eu estou aqui atenta, mas estou com uma preocupação porque eu não estou conseguindo acessar a minha apresentação do meu lugar. Então, eu pedi até para me trazerem o meu laptop aqui, porque na hora que vocês entraram, desapareceu a minha apresentação. Isso. Ok. E eu tinha combinado de tentar fazer de uma forma diferente, tá certo? Esse nosso encontro aqui, né? Deixa eu só tentar acessar aqui no meu outro computador, porque senão eu fico perdida, gente. Vocês começaram a falar e desapareceu. Você consegue ver a apresentação, Vera? Eu consigo, mas é que para mim seria importante eu ter a minha... Só um minutinho. Pode ser, gente? Tá? Claro. Vou ver se eu resolvo de outra maneira isso. Acho que eu vou resolver aqui. Pronto, acho que sim. Porque aí eu consigo ter a tela de vocês e o meu roteiro junto também, gente. Tá? Aprendendo a viver nessa vida. Você for pedindo. Tá, ok. E aí, quando eu pedir, você vai passando, é isso? Alô? Isso, Tá combinado. ótimo. Então, pronto, agora acho que eu resolvi aqui, gente. Então, boa tarde de novo, vamos começar de novo. É um prazer estar colaborando novamente com vocês, e sempre, né? Eu costumo dizer que eu, desde que o programa, que mudou de nome milhares de vezes, e a gente ainda tende a chamar de programa, tá certo? Porque eu sou da velha guarda, foi fundado, eu passei por todos os governos colaborando na tentativa e na esperança de poder estar contribuindo para a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS e para a proteção e promoção da saúde entre os grupos mais vulneráveis à infecção pelo DST-AIDS, HIV/AIDS, etc. E agora outros temas, né? A minha proposta hoje é menos entrar detalhadamente no modo como a gente pensa a prevenção combinada e mais, por sugestão das pessoas com quem eu conversei aqui em São Paulo, fazer um andar para trás e trabalhar um pouco o modo como a gente concebe a teoria técnica e a prática que informa o trabalho de prevenção combinada. Eu olhei e assisti a apresentação da Karina, né? E acho que a apresentação dela é bastante completa no primeiro dia, né, para descrever o processo do CTA e aquilo que está disponível. Eu vou retomar um pouco a apresentação dela ao longo do caminho, né, alguns slides dela, né, o que está disponível. A minha vontade hoje, na tradição em que eu me coloco, eu sou psicóloga social, professora da USP, trabalho com intervenção e prevenção e cuidado há muitos anos, né? E também na capacitação, né, de muitos profissionais, né, do tempo em que nem o centro de referência estava estabilizado lá na Santa Cruz, lá dos tempos mais antigos da prevenção do programa de AIDS aqui de São Paulo, né, é que eu acho importante a gente dialogar. Eu vou fazer uma tentativa de, em lugar de falar de uma vez, tá certo? Fazer a apresentação em 2 etapas para incorporar, né,
um debate mais vivo com as pessoas que estão me assistindo, que estão presentes na sala com a gente, né? Então, a minha ideia é, se vocês olharem esse subtítulo, é estimular vocês a pensar no lugar e posição onde cada um ou cada uma está, né? Como planejar e implementar nos CTAs, ou nem sei se todos estão em CTAs, a prevenção combinada, mas pensando um pouco nos princípios de trabalho, nos princípios de ação que o quadro da vulnerabilidade e dos direitos humanos, com o qual a Carina produziu, né, todos os exemplos e o que ela chama de não é leque, mas vamos chamar de leque, ela chamou de outro jeito. O menu, né, disponível, tá certo? De recursos de prevenção combinada, né? Eu acho que a minha experiência ao longo da resposta à AIDS no Brasil, né, é que ele tem características locais, que essa resposta tem que ter características locais, e a prevenção combinada, inclusive, deve estar associada ao tipo de CTA, por exemplo, onde cada um está. O fato de muitas das pessoas aqui não estarem necessariamente num CTA, mas estarem pensando prevenção combinada associada a algum tipo de atividade de testagem, aconselhamento, dependendo do nível do CTA, são 3 níveis de CTAs que existem, né? E que eu gostaria muito mais de fazer deste trabalho, dessa nossa tarde aqui, uma conversa, né? E mobilizá-los para pensar, do que propriamente fazer uma descrição densa do que é cada um dos pontos do menu disponível na prevenção combinada, né? Não sei se ficou claro, né, a proposta, e se isso é possível. A minha ideia é eu falar um pouco, parar, conversar, ouvir, né, e, em seguida, fazer um intervalo no meio do caminho, porque eu também estou ficando velhinha, eu tive aula online a manhã inteira e eu começo a ficar exausta, a partir de uma certa hora meus neurônios começam a fundir, né? E aí a gente volta para uma segunda parte também do mesmo jeito, com uma parte de apresentação e uma parte de interação. O que vocês acham? Pode ser? Podemos fazer dessa forma? Ok. Eu estou vendo mais o pessoal da sala, que vai ser meu interlocutor principal, tá certo? Porque eu não estou vendo o conjunto das pessoas que está aqui. Então, então, para a gente começar, pode passar, né? O próximo. Na nossa experiência, né, antes de começar qualquer trabalho, tá certo? Onde quer que vocês estejam, pode passar o próximo? Quem está passando? Ó, o CTA de Manacapuru está aí? Está dando um delay aqui. Está dando delay. Eu vou falar mesmo. Está dando um delay, não. Isso, agora. Então, a minha opinião, a nossa experiência, tá certo? As evidências de sucesso indicam que, antes da gente começar qualquer projeto, né, ou programa, né, ou abordagem, seja onde a gente estiver, e aí pensem, por favor, se localizem onde vocês estão para pensar junto comigo o que eu vou abordar, né? A gente precisa pensar e analisar a epidemia local, né? De um lado, analisar os dados que a gente tem disponíveis sobre o lugar onde a gente quer atuar, né? Ao mesmo tempo, ter claro de que, além dos dados sobre a epidemia, a gente precisa ter os dados sobre o que há de fato disponível naquele lugar onde a gente está, né? A que tipo de serviço que tipo de recurso eu tenho, é um CTA do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, é uma comunidade, uma organização de base comunitária, tá certo? É uma secretaria da saúde, onde vocês estão, né? Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, antes de começar a agir, ter os dados, né, pensar a epidemia local,
O que eu quero dizer com isso? Não vale importar do Programa Nacional as suas prioridades, porque a prioridade nacional é uma, né, e é relevante, né? A prioridade para São Paulo é outra. Vocês viram a fala da Karina, mostrando as coisas que são feitas aqui em São Paulo, né? Mas nem todas as cidades são São Paulo, nem todas as pessoas estão no lugar do Programa Nacional. Eu estou chamando de Programa Nacional, mas tem outro nome, tá certo? Ou do CRT-AIDS, ou de um CTA específico. Qual é o lugar onde vocês estão, né? Que tipos de dados que vocês podem levantar para, antes de mais nada, pensar o planejamento e pensar que tipo de recurso eu tenho para mobilizar onde eu estou, né? E aí a ideia é que a gente, com base nos dados, a gente vai descrever e pensar e analisar os fatores que estão envolvidos no risco ou na proteção, né, daqueles grupos, segmentos, comunidades onde a gente quer fazer diferença e que a gente vai precisar interpretar esses dados à luz de alguma abordagem. E a gente trabalha, e a Karina mostrou, né, a importância do quadro da vulnerabilidade dos direitos humanos para informar essa última fase e esses últimos manuais ou consensos de como lidar com o CTE, como lidar com a prevenção combinada e com os CTAs. Tá? Próximo. Alguém está perguntando como funciona a classificação do CTA 1, 2 e 3. Tá? Até onde eu entendi, a classificação feita isso é importante, pela Karina, né? O 1 é o mais... o 3 é o mais completo, que chega a ir a campo, ter condições de ir a campo para fazer ações em campo. O 2 incluiria lei de testagem, aconselhamento e distribuição de preservativo, tratamento de DSTs e STs, né? Teria a presença de um médico, né? Para fazer cuidado específico na unidade, e o 1 seria o mais simples de todos, tá certo? Tá? Aqueles que historicamente estariam dando só testagem, camisinha e aconselhamento associado à testagem. É isso, Gilson? Vocês concordam? É isso, né? Tá? Portanto, não há ação universal. Vai depender, só para pegar esses 3 tipos de CTA, a gente teria condições específicas e programáticas em cada um deles. Por outro lado, cada um está numa cidade, cada um está num lugar, cada um está posicionado num lugar onde é possível fazer, onde, digamos, as populações mais vulneráveis ou chaves, tá certo? E esses termos vão variando, né? São mais importantes, né? São mais ou menos relevantes, né? Então, o centro da nossa abordagem, né, da vulnerabilidade dos direitos humanos, quando a gente pensa a análise, né, dos dados que a gente coloca, a gente pensa a vulnerabilidade. Mas quando a gente pensa planejamento da ação, a gente sempre pensa com base nos direitos humanos, nos princípios dos direitos humanos. O que eu quero dizer com isso? A análise de grupo de risco, dos maiores riscos, etc., epidemiológica que a gente faz em campo, né, interpretada no quadro da vulnerabilidade, ela vai descrever o estado da epidemia, os grupos chaves, as populações que precisam de maior intervenção, acolhimento e ação planejada, né? Mas, por outro lado, quando a gente vai agir, né, o que é o princípio para nós são os princípios dos direitos humanos, né? E o modo como a gente pensa a vulnerabilidade é esse. Quanto maior a violação de direitos de uma pessoa ou de um segmento, por exemplo, LGBTs, por exemplo, trabalhadoras do sexo, por exemplo, estudantes, né? Maior a vulnerabilidade à infecção e ao adoecimento, né? Próximo. A gente frequentemente me vejo conversando com as pessoas em diversos lugares, que a gente pode estar usando a palavra, você viu que eu já usei as duas, a população vulnerável, população chave, e, na verdade, a gente está usando essas duas frases para substituir o velho e bom grupo de risco, noção de grupo de risco, que é um conceito epidemiológico fundamental e importante, tá?
mas ele não pode ser aplicado diretamente no campo da prevenção, das ações de prevenção. Ele serve para nos informar a análise que a gente vai fazer para escolher os grupos que a gente deve abordar, tá certo? Tá? Mas não é um instrumento direto de prevenção, né? E é muito importante porque, frequentemente, quando você exporta para a prevenção, você coloniza a prevenção e o cuidado com a noção de grupo de risco, que é uma noção rica e importante no campo da epidemiologia, você acaba transformando cada um não na pessoa que tem que estar diante de você, mas num representante daquele segmento populacional que virou fator, que foi analisado como fator ou como população nas análises fatoriais de grandes populações. E quando a gente está fazendo prevenção, a gente está diante de uma pessoa, não está diante de um segmento ou de uma abstração de uma tipologia sociológica ou epidemiológica. A gente está diante da Maria, do João, da Elizabeth, tá certo? Da Antônia, tá certo? Né? A gente não está diante dos jovens, se vocês pegarem isso aqui, essa coluna lateral, de um HSH, né? De uma trabalhadora sexual, de uma pessoa trans, a gente está diante de uma pessoa concreta, com um cotidiano, com uma história, com uma trajetória, com seus limites e com as suas necessidades, né? Ou seja, o que a gente não pode esquecer, né, é que parte do processo de transformar segmentos em segmentos mais vulneráveis, em populações vulneráveis, em populações, portanto, chaves que a gente vai identificar do lugar onde a gente está, é o fato de que há uma estigmatização, há um abandono desses tipos sociológicos, né? Ou há uma estereotipificação desses tipos sociológicos, como o caso dos jovens, eu vou usar bastante o exemplo dos jovens, que vai, então, sustentar uma discriminação, uma negligência e uma violação de direitos que, esta sim, produz a maior vulnerabilidade desses segmentos populacionais, né? Uma trabalhadora do sexo não é vulnerável em si mesma. Se ela tiver acompanhada de um bom programa, com acesso ao preservativo, se tiver poder de negociação com seus clientes, tá certo? Ela não é mais vulnerável do que uma dona de casa que não tem poder nenhum, que apanha do marido, tá certo? E que é obrigada a transar, mesmo quando não tem vontade, né? Isso é um exemplo que eu e a Gabriela Leite, a saudosa Gabriela Leite, sempre usávamos quando a gente fazia mesa junto, né? Então, só para dar um exemplo do que eu estou falando e da importância da gente pensar desde os direitos humanos e da violação de direitos para pensar vulnerabilidade. Próximo. Portanto, a primeira questão para o seu projeto, porque às vezes você é uma pessoa baseada numa organização não governamental, tá certo? Né? E aí você tem um projeto, você não tem um programa. Ou para o seu programa, se você está num dos 3 tipos de CTA, ou está numa Secretaria da Saúde, né? É sempre analisar, começar por analisar aquilo que a gente chama de vulnerabilidade social e programática do lugar onde você está, para então poder implementar as ações, né? Lembrando que a vulnerabilidade, né, aqui eu não consigo, eu faço para mim, mas vocês não estão vendo o que eu estou fazendo aqui na minha tela com apontador, né? Vocês vão ter que imaginar um apontador, tá? Mas a vulnerabilidade, ela é sempre maior ou menor e, ao mesmo tempo, é inextricavelmente ligada, é difícil separar a vulnerabilidade social, individual e programática. A vulnerabilidade de uma pessoa, ela é resultante das 3 vulnerabilidades, né? E, quando a gente analisa a dimensão social para fazer o planejamento, a gente vai estar analisando a materialização cotidiana da desigualdade social e das dimensões simbólicas e culturais que se realizam como intersubjetividade encarnada naquele lugar onde a gente está, né? Por outro lado, a primeira entrada, quando a gente vai estar trabalhando concretamente com as pessoas no lugar onde a gente está promovendo a prevenção combinada, é pensar a partir da vulnerabilidade individual, porque a gente vai estar diante, como eu estava dizendo antes, de uma pessoa, ela é a porta de entrada, né?
E a vulnerabilidade individual, ela vai estar expressando o contexto social que a pessoa vive e que a produziu e que a produz na vida cotidiana, mas ela também vai estar expressando a trajetória pessoal, o seu cotidiano, as cenas intersubjetivas e cotidianas de exposição ou de proteção, que deve, então, ser a porta de entrada para a conversa que vai se iniciar e para criar o vínculo com o serviço da onde a gente parte, aonde a gente já está acolhendo, né? E, ao mesmo tempo, a análise da vulnerabilidade programática implica em a gente enxergar, como eu estava dizendo antes, que tipo de CTA que eu estou, como adaptar o planejamento resultante dos dados locais que eu analisei quando eu fui pensar a vulnerabilidade social no meu lugar, vou chamar assim, e, ao mesmo tempo, lembrar que a vulnerabilidade programática ela é expressiva da responsabilidade do Estado, que pode ser qualificada pela violação, negligência ou proteção e promoção de direitos, tá certo? Né? Ou seja, quem é responsabilizado, né, diante do cidadão que é portador de direitos, que é como a gente encara cada uma das pessoas com quem a gente trabalha nesse quadro, né, é aquele que é responsável constitucionalmente por proteger, promover e cuidar da saúde dos seus cidadãos naquele lugar. Né? Próximo. Então, como vocês já estão vendo, né? Próximo. Esse eu vou pular. A vulnerabilidade é sempre de uma pessoa em algum contexto ligada à violação de direitos, né? Em um lugar, um episódio, um território. Né? Próximo. Ela não se dá no ar, tá certo? Tá? Ela é sempre de uma pessoa. Né? Próxima. Então, a análise da vulnerabilidade ela vai depender, como vocês já estão notando, da incorporação de vários saberes para dar sentido às análises que a gente vai enxergando. Eu preciso ser um pouco antropóloga, eu preciso conhecer um pouco de religião, eu preciso conhecer um pouco da cultura local, eu preciso conhecer um pouco de como as pessoas transitam pela cidade, né? Um pouco de geografia, né? Eu preciso saber a experiência viva das pessoas no seu dia a dia, né? Eu preciso, ao mesmo tempo, ter o saber técnico que conhece os efeitos e o tipo de cardápio, lembrei a palavra da Karina, cardápio de prevenção que eu posso oferecer, né, para cada um com quem eu vou me encontrar, né? E então, para então depois eu poder antever, vislumbrar, né, o aumento da exposição, né? Por exemplo, com base no conhecimento sobre mudanças na sexualidade, na religiosidade, na economia local, em cada território, nas culturas e nas políticas locais. Né? Que mudanças aconteceram recentemente ali? Por exemplo, é impossível a gente pensar, né, qualquer ação neste momento sem considerar que nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, certo? Sem considerar os governos locais e nacionais, né, sem considerar as políticas em curso, né, no plano local e no plano nacional, né, o peso da crise econômica que nós estamos vivendo associada à crise sanitária e humanitária da Covid-19, não dá para a gente pensar tudo isso sem entender e sem antever e sem pensar que mudanças nós estamos vivendo, tá certo? Nesse momento. Então, tem que ter leveza, né, nos sapatos para poder dançar conforme o contexto que a gente está vivendo, né? E, ao mesmo tempo, vislumbrar, né, usando o saber. Esse vislumbre não é só análise dos dados que a gente recolhe no lugar onde a gente está, mas é fundamental confiar na sabedoria prática dos profissionais que estão diretamente atendendo essas pessoas. A gente consegue enxergar mudanças só pelo fato de eu começar a olhar aqui quem que está vindo se testar, quem que está deixando de se testar na pandemia, quem vinha antes e que está sem acesso ao serviço, tá certo? Por exemplo, né? Que tipo de fator associado está
está aparecendo, a violência, tá certo? Aumentou, a violência doméstica aumentou, tá certo? A dificuldade de chegar ao serviço aumentou, a dificuldade de acessar preservativo aumentou, né? O medo de sair de casa e circular, ou não, ou ao contrário, uma exposição que passa a ser dupla, uma exposição que ao mesmo tempo é ao HIV/AIDS e à Covid-19, tá certo? Né? E que a gente tem que levar em consideração. Como estão os profissionais de saúde vivendo este momento no seu local e se protegendo ao prestar assistência, tudo isso é fundamental estar na leveza e aqueles que estão na ponta são as pessoas que têm a melhor informação, quem está direto trabalhando para nos informar. Próximo. Então, próximo, vou pular isso aí. Então, o que eu quero dizer, né, rapidamente, é que a noção, o quadro da vulnerabilidade de direitos humanos é uma teoria, tá certo? Da qual a gente depende para informar aquilo que a gente faz, né? E que implica numa concepção do processo de saúde e doença que permitirá, então, interpretar essa sabedoria prática que a gente recolhe dos profissionais e o estudo que a gente faz do lugar onde a gente está pensando em trabalhar, né? E a teoria, próximo, é importante a gente lembrar, o saber teórico é de caráter analítico e compreensivo, tá certo? Né? E que é um pouco distinto, próximo, do saber prático, do saber técnico, né, que esta teoria produz, né, e que se valida na técnica. A técnica, próximo, é um saber operacional, de caráter normativo, prescritivo e metodológico, ou seja, aquilo que a gente desenha para ser cumprido pelas pessoas, é um modo de fazer, próximo, que descreve os tipos de operação, próximo, e os meios necessários para que se atinjam os objetivos. Ou seja, a teoria é uma coisa, quando a gente concretiza na técnica, é que ela se realiza, né? A técnica é, tradicionalmente, o eixo da formação disciplinar, né? Os médicos têm uma técnica, os epidemiologistas têm outros, os psicólogos têm outros, assistentes sociais têm acesso a outra, enfermeiros, educadores, comunicadores, né? Lideranças comunitárias, né? Apesar disso tudo, nenhum de nós aprendeu prevenção na faculdade, para quem fez faculdade, né? A gente acaba aprendendo prevenção nessas oportunidades de capacitação produzida pelos programas de AIDS. Eu vou chamar genericamente de programas de AIDS ou centros de referência, né? Próximo. A técnica, por outro lado, ela é encarnada na prática das pessoas. Então, eu desenvolvendo e realizando aquela mesma procedimento e protocolo vai ser diferente do Gilson, vai ser diferente da Karina, vai ser diferente de cada um de vocês no lugar onde vocês estão, porque a gente vai ter que encarnar na prática, na cena programática, como eu estou chamando, no encontro concreto com o usuário, cada uma dessas orientações técnicas, né? Próxima. Então, o saber prático é a atividade técnica encarnada pelas pessoas que estão nos serviços em ações de cuidado e prevenção, e elas são baseadas em relações interpessoais e intersubjetivas, né? Ou seja, nós somos gente, como qualquer um, e não necessariamente vamos conseguir realizar aquele protocolo igual aquele que nos ensinou ou naquele dia que nós estamos vivendo, né? A técnica ela depende da experiência viva, né, de estar no mundo. Próximo. Ela precisa de saberes específicos, de princípios aplicados com sabedoria. Próximo. É dessa prática que eu quero falar com vocês. Próximo. Pode passar tudo desse slide inteiro. Isso. E vai se encarnar em cenas concretas de encontro com usuários, né, que eu chamo de cenas programáticas, tá? E que, nessas cenas, de preferência, a gente deve lembrar que as pessoas têm as cenas cotidianas da sua vida cotidiana, que são as cenas delas, tá certo? Que não são idênticas, mesmo que sejam do mesmo segmento, né?
E seria muito bom, e isso a Karina falou bem na apresentação dela, né, que as dificuldades e possibilidade de prevenção de cada sujeito em cena seja abordada e considerada. Ou seja, no cardápio que eu tenho para oferecer, tá certo? De prevenção combinada, por exemplo, eu tenho que estar considerando as cenas da vida cotidiana de cada uma das pessoas com quem eu encontro, né? As suas cenas cotidianas e aquilo que ela pode, então, manejar e a gente ajudá-la a manejar, né? Com mais dificuldade, mais possibilidade na sua vida. Próximo. Então, os princípios de ação depois da análise da vulnerabilidade que informam o planejamento, né? Vejam, a Karina também falou isso de uma outra maneira, é considerar cada e toda pessoa como sujeito de direito à saúde e à não discriminação. A cena é considerar a partir. Então, primeiro eu trato a pessoa como sujeito de direito, não objeto da minha intervenção, da minha pregação do que é bom para ela, tá? Tem que ser um diálogo. Em segundo lugar, considerar a cena onde a prevenção vai acontecer na vida cotidiana dela, tá? E que esta cena também tem um cenário que vai modificar a própria cena, tá certo? Né? Se é uma trabalhadora do sexo abrigada em alguma casa, tá certo? A cena é uma, se ela está na rua é outra, a mesma profissional do sexo, às vezes, quando está em casa com o companheiro ou a companheira, tá certo? Amorosa e afetiva, produz uma cena distinta para a sua prevenção e talvez precise de outros recursos de prevenção no cardápio que a gente tem oferecido para a prevenção combinada. Próximo. Portanto, né, próximo, não vou falar disso, próximo. Então, eu vou dar um exemplo, tá certo? Né? Como que é próximo? Prevenção no quadro dos direitos humanos deve pensar sempre a história social da doença, o contexto em que está, diferente, próximo, do que a tradição no campo da prevenção pensa os modelos de história natural e os níveis de prevenção. A diferença da vulnerabilidade para esse modelo mais clássico, né, onde você tem o agente, o meio, a prevenção primária, onde você impõe uma barreira, a noção de hospedeiro, um período de patogênico, de desfecho, etc., né, que é o mais clássico, é o único que se aprende quando se aprende na faculdade. O nosso modelo é um pouco distinto. Eu vou dar um exemplo concreto. Vamos lá? Por exemplo, eu vou pegar o exemplo dos jovens e adolescentes, que está lá como uma das populações chaves e vulneráveis, e isto é novidade no campo do HIV/AIDS, né? E eu acho que nesta conjuntura em particular, né, por isso que eu resolvi manter, eles estão especialmente vulneráveis em várias situações. Eu estou acompanhando bastante os jovens ainda aqui em São Paulo, né? De um lado, desde Melbourne, da Conferência de Melbourne, a gente conhece, tá certo, o modo como as leis que estigmatizam e criminalizam vão impactar sobre o modo como a gente trabalha com AIDS, tá certo? Né? A gente vê que leis estigmatizam e criminalizam e vão diminuir testagem, vão expulsar do cuidado, vão diminuir o acesso ao tratar e cuidar, quando, por exemplo, criminalizam trabalhadores sexuais e pessoas HSH em vários países da África, o que aconteceu recentemente, né? Ela diminui, ao mesmo tempo, a conversa sobre AIDS e sobre prevenção, né? E que impacto, no caso dos jovens, isso é claríssimo depois do movimento de escola sem partido e do debate sobre ideologia de gênero, e aí a prevenção, que era enraizada na escola com uma porção de projetos, desaparece e diminui, portanto, a conversa sobre AIDS e prevenção no espaço escolar, que foi um espaço privilegiado de controle da epidemia na nossa concepção, né? E a gente tem que pensar, portanto, né, que tipo de impacto os poderes políticos locais têm sobre a epidemia, com esse tipo de impacto, que às vezes não é uma lei nacional, mas é uma norma, é um currículo oculto, como a gente chamaria no campo educacional, daquilo que acontece na cidade onde você está, e que interfere naquilo que você vai fazer, né? Então, próximo, né?
desde a epidemia de AIDS, tá certo? Desculpa, desde a próxima. Põe o slide inteiro, isso. Desde Melbourne também se discutiu como que a epidemia adolescente era explosiva, porque tinha um aumento do número de mortes entre adolescentes, enquanto caía em quase todas as faixas etárias, tá certo? Por isso que se incluiu jovens e adolescentes como população-chave, né? Próximo. E a pergunta que a gente, então, deve se fazer, né, em cada lugar, se a gente for pegar este segmento específico, é o que mudou na vida cotidiana dos jovens globalmente, né? Que história social sobre sua vida cotidiana, sobre o impacto ou equívocos programáticos, tá certo? Afetaram essa maior vulnerabilidade dos jovens, tá certo? Assim como a gente deveria ter se perguntado onde a gente errou para produzir o crescimento explosivo da sífilis, tá certo? Foi uma negligência programática, foi falta de investimento no tratamento e na busca ativa de casos de sífilis, tá certo? Com relação aos jovens, o que aconteceu? Né? Que tipo de impacto aconteceu para a gente estar vendo esses dados crescerem, tá certo? Próximo. Vou parar por aqui, né? Especificamente no caso da pandemia, e agora eu quero um pouco dialogar, tá? Com vocês, né? Os jovens estão vivendo uma situação de sinergia de pragas, sem escola, tá certo? Sem interação, empurrados para o isolamento social que os angustia, em particular as meninas, tá certo? E os meninos LGBT, né? E as pessoas trans, empurrados para ficar dentro de casa, sem escola, sem circular, tá certo? Vivendo todo tipo de abuso e violência, né? E os casos, a sinergia de praga, com casos, com uma que a gente está chamando de epidemia de saúde, de ansiedade, depressão, ideação suicida, né? Para nós está sendo marcante e impressionante, tá certo? Pelo menos aqui em São Paulo. Né? Eu acho que a geração Covid, que tem hoje entre 15 e 25 anos, eu diria assim, né, que vai ser profundamente afetada, a mais afetada pela experiência dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Exatamente no momento em que eles estão entrando na vida sexual, buscando parcerias, tá certo? Não pararam de transar, tá certo? Significam os encontros amorosos ou os encontros com os conhecidos para socialização. Exatamente as coisas que a gente ouve na AIDS. Eu não usei camisinha porque eu conhecia a pessoa, eu saio e encontro porque eu conhecia as pessoas, então elas não têm por que me transmitir HIV/AIDS. Né? E estão vivendo sobre alto impacto. Né? E como nós temos um histórico de alguns anos de eliminar ou reprimir, né? Ou criar medo para que o debate sobre AIDS e sexualidade na escola aconteça, tá certo? Nós temos uma geração com pouco acesso, né? Além das informações mais pautadas, use camisinha, toda a informação que a gente dá via uma prevenção face a face, tá certo? Ela desapareceu e essa geração não teve acesso a isso. Né? Então, por isso que eu estou chamando a atenção especificamente por esse segmento populacional, né, que certamente seria uma população-chave onde quer que vocês estejam, tá certo? Neste país. Tá? Então, eu queria ouvir um pouco perguntas, tá certo? Né? Parar agora. Né? No fim, eu falei bastante, né? Que a gente atrasou um pouquinho. Né? Se a gente puder dialogar um pouco das coisas que vocês pensaram sobre os lugares onde vocês estão, fala. Vera, me escuta? Tem uma pergunta aqui, que é se no momento existe algum artigo recente sobre esse impacto nos jovens, sobre a sexualidade dos jovens causado pela epidemia, né, da Covid. Não deu tempo de ter artigo publicado. Nós temos um artigo submetido ao Global Public Health sobre esse projeto onde a gente está trabalhando. Tá? Mas o que a gente observa na etnografia que a gente tem feito e em contato com outras pessoas é que, de um lado,
né? Eles fogem para transar, eles fogem para não ser estigmatizados e sofrer violência doméstica, tá certo? Eles saem correndo no momento em que eles estão querendo, né, namorar, né? Alguns dos jovens conseguiram fazer arranjos de manter monogamia, tá certo, com casos, ficantes, tá certo, para não se expor, né? Mas nas situações periféricas, onde é que se transa na situação periférica? Nas casas aglomeradas e pequenas da favela de Heliópolis, por exemplo, não é dentro de casa, tá certo? E sair vira estigmatizante. E se proteger na hora de fazer sexo, eles não conseguem imaginar como, né? E eu vou contar uma experiência viva e concreta de coisas que a gente coletou no campo, né? Com eles via internet. A gente manteve o campo com eles, acessando eles dessa forma. Então, também é um grupo de jovens que a gente permaneceu acessando, que são os que têm acesso à internet, né? Que conseguem estabilizar o acesso à internet, que conseguem intimidade e privacidade para conversar com a gente de forma livre nas casas aglomeradas, né? Que é muito irregular, né? Mas eles ressignificam os encontros, tá certo? E uma das preocupações que a gente teve foi como reduzir o dano quando eles saem de casa para encontrar os amigos e transar, né? Na volta para casa. Como fazer a higienização, como fazer a proteção das outras pessoas que estão em casa quando eles vão encontrar, inclusive as avós, inclusive a mãe diabética, inclusive o irmão deficiente, né? Coisas desse tipo, né? E lidar com a culpa de ter, então, cedido ao impulso, cedido à vontade, cedido à ansiedade de sair de casa, né? De encontrar os amigos e ter ressignificado este encontro como não perigoso, né? A Eline Gomes, que fez essa pergunta, ela está completando, dizendo o seguinte: se no isolamento, né, se nós não deveríamos ter uma redução dos casos na população jovem. Casos de quê? Os casos de HIV, já que estão isolados, né? Entre aspas, talvez. Né? Eles não têm. Então, os grupos que têm uma trajetória pessoal que os colocariam em situação de exposição, né? Tá? Ou os grupos que, para fugir do estigma, da discriminação e da violência doméstica, tá certo? Acabam se expondo, né? Eles não estão menos vulneráveis, eles estão mais vulneráveis, porque eles também estão mais distantes dos serviços, né? Com mais dificuldade. Onde é que eles acessavam camisinha? Certo? Acessava, a gente distribuía na escola. A gente tinha o agente jovem na comunidade que distribuía, tá certo? Ele ia nos lugares onde tinha o pote, que ele tinha acesso, tá certo? Vários desses lugares estão fechados e eles não estão tendo acesso, tá? Então, o problema é a gente conseguir manter o acesso desses jovens àquilo que os protege da gravidez, das STIs, tá certo? E como lidar com a Covid nesse contexto, né? A nossa colega Cláudia Santamaria, do Rio, né, ela está dizendo que aqui no Rio, pelo menos na Zona Norte e subúrbios, os jovens de baixa renda estão saindo. É impressionante a quantidade de pessoas em biroscas, bares e festas nas últimas semanas. Não estão nas aulas, mas estão nas ruas. Já os de classe média, me parece que estão em casa, em uma vida mais virtual. Você tem notícias sobre esses achados de depressão e ideação suicida no Rio? Não tenho, não tenho. Mas a depressão e a ideação suicida já estava crescendo antes da pandemia, viu, gente? Só para vocês saberem, né? O que acontece... Então, veja, uma das coisas que a gente teria, se a gente for pensar a vulnerabilidade, na recomendação do que a gente estava discutindo ontem, é justamente buscar informação sobre isso, tá certo? Né? Como é que a gente organiza a busca de informações sobre isso, né? Na favela de Heliópolis, por exemplo, eles produziram um aplicativo, né, distribuído via WhatsApp, que era uma perguntinha sobre como as pessoas estavam se sentindo, tá certo? Se estavam saindo ou não, né? Que foi rodando de WhatsApp como numa amostra de snowball, né? E eles conseguiram fazer uma amostragem interessante sobre saúde mental,
né? Onde principalmente as meninas e mulheres responderam, porque isso pesa mais fortemente em cima das meninas e mulheres. Né? Eu acho que agora, na segunda parte, você vai juntar um pouco essa tua análise com a prevenção combinada, né? Que é a minha praia. Eu estou aguardando aqui ansiosamente. Você pode falar também, Gilson, tá certo? Não. Eu estou esperando aí você agora começar essa segunda parte aí, que aí eu entro, tá? Tá bom, tá bom. Vocês querem que eu comece já? Eu até estou bem. Eu ia pedir um intervalo achando que eu ia pifar no meio, mas está indo bem. Nada como Eu uma acho que coisa sim, não tem conversada. muitas perguntas. Então, vamos para a segunda parte, tá? Você vai ficar decepcionado, porque, na verdade, o que eu peguei da prevenção combinada, eu não tenho mais o que falar além do que a Karina já falou, certo? Tá? Então, eu achei que seria repetitivo eu repetir o que ela fez. Eu importei as coisas dela para a gente poder conversar aqui. Mas fala você, Gilson. O diálogo está te incluindo, então fique à vontade para a gente falar. Vera, Deixa eu... Nilo. Vera, acho que você está confundindo o Nilo comigo. Né? É o Nilo que está monitorando. É que está escrito Elizabeth. Acho que está escrito Elizabeth. É um grande prazer ser... Entendi. É verdade, é verdade. É um grande prazer ser confundido contigo. Ok. É Nilo, então, Elizabeth? É isso? É muito engraçado essa vida. Desculpa, gente. Eu sou péssima de nome. Eu já entro em sala de aula dizendo não vou lembrar nome de ninguém, vou confundir nome de todo mundo 1000 vezes. Então, isso nem é de hoje, é de sempre. Né? Só uma coisa que eu queria comentar antes da gente continuar, né? A importância de, quando a gente vai pensar a prevenção combinada específica para o grupo com quem a gente está trabalhando, isso que vocês estão falando, da diferença entre os jovens de classe média mais isolados e os jovens da periferia que nunca saíram das ruas, né? E não é que não saíram das ruas apenas para se encontrar, uma parte importante dos jovens, nessa de 15 a 24 anos, está trabalhando, não parou de trabalhar, tá certo? Ou entrou no mercado de trabalho para tentar contribuir na crise socioeconômica que afetou a sua família quando a mãe ou o pai ficaram desempregados, tá certo? Então, estar na rua nem sempre é para zoeira, como se diz aqui em São Paulo, nem sempre é para beber, né? A maior parte dos meninos e meninas que estão na rua, do grupo com que a gente está trabalhando, está para trabalhar, tá certo? Para tirar o pão e trazer para casa o pão. E, claro, também vai beber, né? Pronto, então, assim, se a gente puder passar, voltar aos slides para responder ao Nilo. Eu estou enxergando o chat, viu, gente? Então, até pode ser interativo aqui comigo também, se eu não me distrair, tá certo? No Rio Grande do Sul, a Cida está falando, todos os jovens estão na rua, né? Todas as classes sociais. Tá? A experiência com autoteste, está dizendo a Adriana, não tem sido positiva, porque o resultado positivo, sem aconselhamento, também vai gerar estresse, ansiedade e ideação suicida. Exatamente, vai contribuir, é isso que você está falando, né? Nessa epidemia de saúde mental. Né? Vamos lá, então? Qual é a minha opinião sobre os autotestes? Eu acho que depende do lugar, depende da situação, depende do contexto. Eu acho que não existe genérico de prevenção, gente. Isso é não existe. Se existe genérico do cuidado e do tratamento, né? O genérico para a prevenção é a maior bobagem que a gente pode fazer. Não existe uma prevenção que seja boa para todo mundo, em qualquer contexto, em qualquer lugar. Por isso, a importância da gente ter esse leque, né? esse menu, como dizia a Karina, de recursos, de insumos de prevenção, né, na prevenção combinada, que, inclusive, a própria pessoa, uma hora pode usar um, usar outro, etc. Então,
Eu não tenho uma opinião genérica sobre isso, mas eu acho que, de fato, certamente, o autoteste sem acesso ao aconselhamento e apoio, né, pode somar na direção de aprofundar o sofrimento mental. Né? Tá? Então, os slides não estão aí ainda. Alguém pode botar para mim? Aí, né? Então, assim, como é que a gente implementa aquilo que a gente sabe, tá certo? Sobre prevenção combinada, sobre como funciona a dinâmica da vulnerabilidade no lugar onde vocês estão, como funciona a negligência, a proteção ou a promoção de direitos, tá certo? Que permite às pessoas terem acesso à prevenção e ao cuidado integral em cada lugar onde a gente está. Né? Próximo. Vamos lá. Próximo. Yuyu. Está travando ou está com delay? É o delay, Vera. É o É tal o delay, tá bom, ok. Delay é um luxo nessa situação que nós estamos, tá certo? Porque cai, porque a gente fica sem internet. Tá certo? Aí. Então, veja, a prevenção, retomando aquilo que eu estava falando, né, é um saber específico. Eu queria insistir nisso, tá certo? Por isso que me incomoda tanto o exportar de noções que são caras, importantes e relevantes. Por exemplo, para uma análise epidemiológica, para as ações de prevenção. Não é a mesma coisa, tá certo? A prevenção é um saber específico que depende fundamentalmente de tecnologia de conversas, né, e ações feitas por, para e com as pessoas, mesmo quando o insumo é biomédico, mesmo quando a gente está entregando uma pílula, né, de antirretroviral funcionando como prevenção PrEP, tá certo? Mesmo quando, pensando na Covid, né, a gente tiver a vacina, tá certo? Né? A literatura científica está carregada de dados para mostrar que, mesmo para ação clínica exclusivamente biomédica, os determinantes sociais e estruturais, a classe, a cor, o gênero, tá certo? A relação, como a relação pessoal se dá com o profissional de saúde atrapalha, prejudica, estimula, tá certo? Como a cena programática marca radicalmente o resultado do uso correto ou do uso da eficácia, do sucesso prático, né, no campo da prevenção. Né? A gente sempre terá 4 dimensões implicadas que atravessam qualquer ação de prevenção, inclusive na prevenção combinada. Né? É a educação, né? Que, na perspectiva em que a gente trabalha, deve ser dialogada, tratando cada uma das pessoas, né, como sujeito de conhecimento capaz de pensar e inovar. Não adianta pregar. Tá? Use camisinha, né? Não faça isso, não faça aquilo. Se pregação resolvesse, eu sempre digo, a gente não precisaria ter programas de AIDS, a gente não precisaria ter ações de prevenção. Padre e pai e mãe teriam resolvido dentro de casa com seus filhos, por exemplo, quando a gente pensa em adolescente, tá? Ou jovem, não é verdade? Não é pregação, é diálogo, né? Ou, no caso dos jovens, na escola ou nos espaços de pertencimento, que são mais interessantes para abordá-los. E isso é uma sabedoria prática que virou sabedoria técnica incorporada no modo como a gente faz prevenção nos 30 anos que a gente trabalha com AIDS. Né? Então, tem educação por pares, né? De jovens, de sindicato, de movimentos sociais, no seu grupo religioso, entre HSH, entre usuários, entre pessoas trans, trabalhadoras no ambiente de trabalho, tudo. A educação por pares ela é positiva porque é de pares. Tem a educação dos pais dos jovens, que agradecem quando a gente os ajuda a tratar de prevenção dentro de casa, de professores que agradecem quando a gente os ajuda a lidar com cenas de violência, estigma e discriminação de gênero, tá certo? Abuso, assédio, né, que acaba na mão deles, ou mesmo como lidar com questões de saúde mental que explodem no colo deles, né? E há um outro tipo de educação, que é a educação permanente junto a profissionais de saúde
assistência, etc., que é esse que eu acho que esse programa de webinários está realizando, né? Então, isso é um. Há um outro tipo de intervenção que a gente chama de abordagem psicossocial, que são, classicamente, os aconselhamentos individuais ou em grupo e aquele tipo oficina, tá certo? Onde a gente também vai trazer, né, a nosso cardápio de prevenção combinada e, na interação, discutir de modo interessante, tá certo? O que serve a cada cena da pessoa, se é na rua como trabalhadora do sexo, se é em casa com seu parceiro ou sua parceira, né? E há também um outro padrão, e esse desapareceu mais ainda, né? Que é a comunicação, tá certo? Pública, tá certo? Usar desde campanhas na televisão, e me choca a ausência e o silêncio sobre prevenção de Covid nesse momento que a gente está vivendo, né? Isso não existe, tá certo? Né? Não existe. Quem fala de prevenção de Covid, no máximo, é a TV e o rádio, né? Os programas governamentais não estão sendo ativos, por exemplo, para discutir Covid, para tratar desse tema ou para ensinar, né? A Globo é que fica ensinando põe, tira a máscara, etc., mas o distanciamento social não se fala quase, né? A higiene se fala pouco, né? Ainda no sentido da pregação. Use camisinha, use máscara, tá certo? O modo correto de usar máscara e tal. A comunicação está muito pouco utilizada como mecanismo, né? E a comunicação ela pode ser feita usando as novas tecnologias, em particular entre os mais jovens, onde, para nós também, né? O celular passou a ser a extensão do corpo da gente, né? Se a gente, né? Onde está meu celular? É como se eu tivesse perdido um pedaço da mão, do braço, tá certo? Na verdade, você fica sem um pedaço do corpo quando a gente fica sem celular. Esse tipo de meio para fazer prevenção, de tecnologia de conversa e ação para e com as pessoas também pode ser feita pelas novas tecnologias. Próximo. A questão que a Karina ressaltou, e eu vou trazer de volta, né, é a necessidade de conceber as pessoas como especialistas em seu cotidiano, né, e a gente, do outro lado, como especialistas na prevenção. Então, é um encontro de especialistas, tá certo? Nós de um lado e eles de outro. Se não houver a conversa, a gente vai pregar sem saber se no cotidiano aquela proposta cabe. Próximo. E aí tem os slides da Karina que eu trouxe de volta, viu, Nilo? Né? Porque eu não vou falar o que ela já falou, né? Ela mostrou, né, o cardápio, né, de prevenção combinada, o cardápio de elementos que vão compor a prevenção combinada, né, que nem sempre estão disponíveis de modo igual nos lugares onde vocês estão, né? Então, antes de propor a distribuição e a disseminação da prevenção combinada, a gente tem que saber com o que a gente conta, por isso que tem que fazer uma análise programática, uma análise de onde a gente está, o que é adequado. Próximo, estudo da aula da Karina, que eu recomendo que quem não viu vá ver, né? O outro elemento fundamental, né, na prevenção combinada, né, é zero discriminação, né? Nós não podemos, de nenhuma maneira, né, repetir aquilo que produz a vulnerabilidade maior das pessoas ao HIV e à AIDS, né? E, portanto, a gente tem que acolher, escutar, né, e lembrar que qualquer pessoa é sujeito de direito à saúde e, portanto, da prevenção ao tratamento, né? Próximo, né? A gente depende do diálogo que combine a prevenção, o que desse cardápio vai ser utilizável. E isso não é uma lógica daqui para cá, é uma lógica que tem que vir da sabedoria prática para os lugares onde a pessoa se expõe. Conversando sobre a cena onde as pessoas se expõem, ela tem que fazer parte da conversa, tá certo? Porque cada cena vai eventualmente demandar um pedaço desse cardápio, tá certo? Não é o mesmo sempre, em qualquer cena, em qualquer lugar. Eu já falei disso antes. Próximo. A gente tem que pensar nos marcos legais e na definição de quais são as populações chaves e prioritárias no lugar onde vocês estão. A gente já falou isso. Eu estou retomando a fala da Karina. Próximo. E os tipos de encaminhamento
que ela propôs. Eu tô botando a fala da Karina aí, não porque eu vou repeti-la, mas porque eu acho que ela falou o que o Nilo está querendo que eu fale. Então, você está lá, né? E eu não vou... Eu acho que está... Bom, próximo. Né? A organização, uma outra coisa importante é que, no caso do CTAs, né, ou em qualquer caso, mesmo quando eu estou numa organização de base comunitária, né, a organização do funcionamento centrada no usuário otimiza o serviço, tá certo? Combina, como ela diz, o êxito técnico com o sucesso prático, porque se ela está centrada no usuário, eu vou estar escutando. Lembra que eu falei que o plano individual é a porta de entrada para tratar todas as outras dimensões da vulnerabilidade, né, da pessoa, né, e que a vulnerabilidade é sempre de uma pessoa, em um contexto, em uma cena, com a maior ou menor acesso aos insumos de prevenção. Né? Próximo. Né? Você pulou 2, mas volta um pouquinho, desculpa. Então, a gente tem que, na captação, na ação ativa, para encontrar e incluir a população mais vulnerável. Né? A gente tem que ir atrás, ouvir, acolher, cuidar e aconselhar. Né? Próximo, eu queria chegar num outro. E manter a vinculação. Né? Eu acho que não está aí o que eu ia falar, né? Aí a pandemia dificulta muito a gente aprofundar e ampliar a participação das populações mais vulneráveis no serviço e a inclusão delas. E a busca ativa, próximo, né? Desses grupos, tá certo? Fica dificultado pela impossibilidade ou pela menor possibilidade da gente circular pelos lugares da cidade, tá certo? Para ir atrás de buscá-los nos lugares onde eles estão, né? Então, de qualquer maneira, são esses desafios que para aprimorar o cuidado de pessoas mais vulneráveis do CTA, como que a Karina propôs, né? Que é respeitar e valorizar a autonomia do sujeito e suas escolhas, mudar o foco do trabalho centrado no procedimento, para o cuidado centrado no usuário, trabalhar de forma interdisciplinar, ter o psicólogo, assistente social, médico e enfermeiro trabalhando juntos, ser o mais resolutivo dentro das suas possibilidades, articular o CTA com os demais pontos de atenção envolvidos no cuidado e compartilhar a responsabilidade do cuidado. Né? Eles, com a pandemia, explodem, né, em termos de capacidade que a gente vai ter de estar mantendo, por exemplo, a equipe multidisciplinar inteira junta para trabalhar. Como é que a gente trabalha interdisciplinarmente quando alguns estão afastados justamente porque são aqui em São Paulo, pelo menos, porque são parte do grupo suscetível. Próximo. Né? Pode passar esse, que esse a gente já viu lá em cima. Desculpa, eu tinha puxado para cima. Próximo. O último pedaço que eu queria ressaltar, né, é que em cada lugar onde a gente está, eu acho que mais do que nunca é super importante estabelecer um fórum, um espaço institucional para afirmar e disseminar consensos de prevenção locais. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Próximo. Né? Se a gente olhar, né, o último papel que estabelece um consenso de diretriz para a organização dos CTAs no âmbito da prevenção combinada e nas redes de atenção à saúde, que a Karina trouxe para vocês, né? E aí tem, quem me perguntou, lembra? O tipo 1, 2 e 3 de CTAs, o que tem em cada um, segundo a classificação que ela fez. Né? Se a gente tem esses papéis que estabilizam os consensos para o trabalho nessa área, próximo. Né? Por outro lado, próximo, a gente precisa estar estabelecendo espaços políticos para consensos de prevenção que deverão ser atualizados permanentemente. Então, as minhas sugestões aqui, na cidade onde você está, se houver estudantes universitários que te ajude a fazer revisão da literatura social, etnográfica, pedagógica, psicossocial, sobre prevenção e cuidado de saúde, mobilize os universitários, eles adoram vir nos ajudar nos serviços para
trazer insumos da literatura. Eles também podem ser parceiros das universidades importantes para fazer investigações sobre desse tipo, que a gente solta rápido via celular, né, monta um questionáriozinho que passa por Zap, que as pessoas respondam e que a gente avalie, por exemplo, o crescimento de sofrimento mental ou crescimento de exposição ao risco, quem está saindo, quem não está saindo, se estão encontrando camisinha, se não estão, se estão tendo acesso à camisinha ou não. Né? O segundo item desse consenso local, que deve ser atualizado permanentemente, porque isso é o que vai permitir a gente trabalhar nessa conjuntura política e estrutural que nós estamos vivendo. Né? É chamar os poderes locais, que são parceiros, né? Primeiro lugar, consolidar com eles o que a gente está querendo fazer, tá certo? Para que a gente seja autorizado e tenha a compreensão deles, né? Para fazer, e a gente apresentar dados, a gente apresentar resultado, apresentar literatura baseada em ciência para fundamentar aquilo que a gente quer fazer. Por isso, o primeiro ponto é fundamental, para então ampliar para poderes poderosos não parceiros, eu diria assim, né? A gente primeiro junta aqueles que vão com a gente na cidade, no serviço, no bairro, na organização comunitária. E depois tenta também conversar e obter consenso para a gente estar trabalhando junto com essas pessoas, mesmo com aqueles que são contra a gente. Tá? E próximo, né? E, claro, sempre defendendo. Né? O consenso é chave para obter esse consenso, é analisar, juntar os dados locais que a gente conseguir. Então, assim, a pergunta que a moça me fez, você conhece os dados, está todo mundo circulando, como é que eu afirmo isso? Eu tenho um modo de afirmar, eu tenho um modo de pedir para todo mundo fotografar, eu tenho um modo de fazer uma corrente de Zap entre os jovens que estão em casa, para eles fotografarem e registrarem a saída de casa, e, ao mesmo tempo, a gente avaliar quantos não estão saindo. Né? A gente tem como avaliar como que eles estão tendo ou não acesso ao preservativo, à PEP, à PrEP, tá certo? A contracepção de emergência, porque lembrando que no mesmo sexo se pega AIDS e pega filho, tá certo? Para as mulheres em particular e para os jovens principalmente, isso não é uma questão secundária, né? Essa integralidade da prevenção, né? E a gente ter esses dados analisados e validar isso na prática, né? É importante para a gente estar analisando as técnicas e as ações políticas vigentes no que são possíveis no CTA 1, 2, 3 ou na ação comunitária que a gente está fazendo. Né? E a coisa mais importante, eu vou encerrar aqui, né? Para estabelecer o consenso, especialmente para aqueles que são contrapoderes, que são poderes fundamentais, tá certo? E que, eventualmente, vão trabalhar na direção contrária daquilo que a gente está querendo promover, é não ter medo nem vergonha de discutir com eles e fazer a proposta, tá certo? Tá? E o quadro dos direitos humanos, em particular, eu vou dar o exemplo da escola, tá certo? O quadro dos direitos humanos ele é fundamental com um princípio que a gente tem utilizado e que tem funcionado muito, muito bem. Né? O quadro dos direitos humanos é tratar todo mundo como sujeito de direitos, certo? Tá? A grande questão é que a gente tem que, a cada momento, pensar, né, se cada pessoa é considerada sujeito de direito, aquele que quer impedir que o meu filho e a minha filha tenham acesso à prevenção na escola, por exemplo, ele vai ter direito ou vai ter privilégio? Né? A sua noção de direito pode passar por cima do direito da mãe ou da experiência da professora que quer trazer, por exemplo, o trabalho de prevenção na escola? Né? É possível a gente entender que aquilo que é meu direito e não é seu direito é meu privilégio, ou ao contrário? Se você afundar no seu direito, né, e não sair da noção de que eu quero o direito do meu filho, a minha filha não ter acesso a nada sobre sexualidade, né? Vai ser seu privilégio se você impedir o direito de eu dar acesso à minha filha, ou na minha escola, de ter acesso a esse tipo de informação. E a saída, esse debate sobre os ajustes de direitos em cada lugar,
né? Tem que achar maneiras criativas. Então, nós não vamos fazer a prevenção em sala de aula, nós vamos fazer num horário extra. Estou dando um exemplo, tá certo? Nós vamos... Como que a gente vai poder compor, né, a reciprocidade de direitos sem que um direito não vire privilégio diante do outro, tá certo? Né? Então, ajuda bem nessa conversa, nesse estabelecimento de consenso. E eu sugiro fortemente que a gente pense nesses consensos antes de estar implementando o acesso à prevenção combinada no sentido, no quadro em que a gente está. Tá? No quadro que eu digo programático, social, no lugar onde cada um está. Né? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Desculpe se eu o decepcionei, certo? Mas eu acho que agora a gente pode conversar a partir daí. Eu acho que a minha contribuição era mais nessa direção. Então, Vera... Aí você pode me perguntar. Foi excelente a apresentação que você fez, né? Você começou lá, no início, fazendo essa relação entre violação de direitos, né, e vulnerabilidade, trabalhou os 3 tipos de vulnerabilidade, né? Trabalhou também sobre a tecnologia da conversa, achei lindo essa tecnologia da conversa, né? E falando sobre educação, acolhimento e a comunicação, esses 3 temas fundamentais para o trabalho com o CTA, né? E achei muito, muito, muito importante essa sua análise sobre esse encontro de especialistas, né, que você fala, entre que são os usuários do CTA, né, e o profissional de saúde que o atende, né? E essa relação tem que se dar com 0 discriminação, né? Você colocou bem claramente, né? E é fundamental que haja, para captar essa pessoa vulnerável, acolhê-la, vinculá-la e cada pessoa ser sujeito de direito e não apenas um usuário dos serviços de saúde, né? Queria agora passar para as perguntas, mas eu vou primeiro fazer a minha, né? Eu vou bancar o autoritário. Não, é E fundamental. vou Você está colocar aí o para seguinte: isso. dentro desse leque de colocações que você fez, né? E a gente vê que, além disso, em questão de tempo, né? Tempo que eu digo é o tempo de atendimento, né? O tempo que o profissional tem para fazer o seu trabalho, né? Que é um trabalho extremamente delicado, né? E subjetivo, que você colocou bem, né? Como é que além de tudo isso, ter que incorporar esse leque de novas tecnologias, né? E trabalhar essas tecnologias com o usuário, né? Porque você vai adequar cada uma dessas novas tecnologias ao usuário. Você mostrou aí, né, aquele mapa, né? aquela mandala, né? Com várias coisas. E o profissional que está ali, ele vai ter que estar com isso e trabalhar com um tempo exíguo, né? Extremamente exíguo. Tá? Você está Além falando disso, do tempo de né? encontro, do encontro concreto. Como é que a gente Isso, faz essa além coisa toda que disso, eu estou propondo com 10 minutos? É isso? sim, além disso, a incorporação. Eu estou saindo de um encontro, né? Dos estudos da gente lá no INE Fiocruz, né? No nosso laboratório. E como é que vai ser também a incorporação de outras novas tecnologias? Porque agora não é só apenas PEP, né? PrEP, PrEP sob demanda, né? PrEP injetável, está vendo aí, está chegando aí, né? PrEP injetável, PrEP sob demanda, desculpa aí, ó, PrEP injetável, PrEP sob demanda, a PrEP com com novos antirretrovirais, né? Tudo isso tendo que ser avaliado e adequado a cada usuário. Como é que você vê isso? Como é que eu vejo? Como um baita desafio.
eu não tenho resposta pronta para isso, né? Eu acho que a gente tem que produzir, com as condições que a gente tem, aquilo que o Paulo Freire chama de inédito viável, sabe? Que mais do que o que a gente está fazendo nessa pandemia é impensável, né? Acho que essa experiência nossa coletiva, como sociedade, né? Como globo, né? E nós estamos aqui num inédito viável enorme, tá certo? Nós estamos fazendo uma capacitação via, né, online, fazendo das tripas coração para estar trabalhando e não perder o pique, né? E nós conseguimos, tá certo? Mesmo sem se encontrar, né? Então, eu acho que é muito complexo, né? Eu já pensei, a questão do tempo ela é fundamental, não só para a prevenção, mas para o atendimento e para o cuidado, tá certo? Né? Qual é o tempo que o profissional de saúde tem para trabalhar, o médico e o profissional de saúde tem para trabalhar a adesão à medicação das pessoas vivendo, por exemplo, tá certo? Né? Acaba que vira você está tomando direitinho sem olhar para a pessoa, né? Está tomando direitinho, né? Tá certo? Deixa, mesmo no cuidado clínico, a gente depende profundamente desse diálogo, né? E não há tempo possível com a fila lá fora, né? Então, eu acho que a gente tem que ser criativo, né? Tem que produzir inéditos viáveis. Eu não sei se é possível fazer um conjunto de vídeos, tá certo? Né? Que aquilo que seria feito na consulta direta com a pessoa, ou na conversa direta com a pessoa, ser precedida ou pós-cedida, como diz o meu sobrinho, ele agora é precedido e pós-cedido, ele inventou essa palavra, eu achei interessante, né? O depois, né, do encontro, né? Onde você tenha explicações sobre a vantagem e a desvantagem de cada um desses métodos, em que lugares você poderia estar usando, e fazer isso de forma leve, né, com pequenos vídeos que você possa ver no celular, né? Você ter linhas telefônicas, que nem a gente tinha as linhas de... Como chamava, gente? Hoje, vocês viram, eu avisei que eu fico cansada essa hora, né? Minha cabeça Acho que você está falando do Disque AIDS. Disque AIDS, exatamente, né? Quer dizer, espaços de conversa, mas precisam estar financiados, precisa ter alguém do outro lado da linha, tá certo? Precisa ter grana para fazer esses vídeos, né? Então, nós estamos com uma dificuldade estrutural, né, que é uma novidade para aquele programa, para a tradição de um programa, eu estou chamando genericamente de programa, que tinha bastante recurso, provocava até inveja em outros, né? Lembra? Né? Cansei de ouvir isso, mas as próprias pessoas podem ajudar a gente a fazer esse material educativo que complemente o tempo do encontro específico, tá certo? Né? Porque realmente esse não é um problema apenas da prevenção combinada, certo? É um problema do SUS em geral, né? Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, onde eu morei e dei aula muitas vezes, é menos médico-centrada, né? A experiência do atendimento clínico, por exemplo, né? A enfermagem faz muito esse trabalho de conversa, né? O assistente social faz. Eu me lembro que no CRT-AIDS aqui a gente, quando discutiu a adesão, descobriu que quem mais ajudava o povo na adesão era o segurança, tá certo? Que virou, de tanto ele ouvir conversa, de tanto ele passou a ser um informante-chave da segurança do prédio, tá certo? Para a adesão à medicação, tá certo? E aflições de adesão que os pacientes não tinham tempo de conversar com seus médicos. Então, isso é um problema estrutural, difícil de resolver e que a gente tem que inventar inédito viável. Não tenho resposta, não. Mas hoje nós temos que é uma questão. Hoje nós temos um grande aliado, né? Um profissional de saúde aliado, que é um enfermeiro, né? Que hoje está autorizado a prescrever, né? Nos CTAs. Então, tem esse aliado que é um aliado excelente, né? Mas eu vou passar agora para as perguntas, tá? Vou fazer em grupo de 3, tá bom? Fica melhor assim? Então, vamos lá. A primeira pergunta é da Eline Gomes. Ela pergunta: Vera, qual o documento sobre direitos humanos que você usa como referência para esse tema? É o DUBDH? Ela pergunta. A próxima, vou fazer em 3, tá?
é o próprio Gil, nosso querido Gil Casimiro, que pergunta: Vera, nesse momento de mudança de gestão nos municípios, quais as estratégias necessárias para que o Executivo e o Legislativo Municipal possam priorizar a manutenção das ações de prevenção e cuidado para com as populações mais vulneráveis? Só isso? Terceira pergunta da Cláudia Santamarino, lá aqui do Rio de Janeiro, né? Nossa querida Cláudia. Vera, o que você sugere ao CTA nesse contexto de pandemia para tentar essa captação de pessoas mais vulneráveis ou busca ativa de quem não está retornando para o cuidado pós-teste? São as primeiras 3. Tá bom. Se você quiser, depois eu faço uma por uma, né? Pode ser que esqueça, né? Não, qual é o documento de direitos humanos que eu uso para trabalhar? A Declaração dos Direitos Humanos é a coisa mais poderosa que tem, por incrível que pareça, para o trabalho na ponta, sabe? A declaração. Eu pego a própria declaração e a gente trabalha isso, né? Para o debate sobre reciprocidade, não sei se é sobre isso especificamente que você queria saber, né? A gente tem vários textos, a Ricardo Aires, eu e o Ivan França Júnior, onde a gente fala desse tema, tá certo? Da noção de reciprocidade. Mas para trabalhar na ponta, a Carta mesmo dos Direitos Humanos, tá certo? E os princípios Vera, são baseados para mim aqui, não sei se para os demais, mas para mim a tua voz diminuiu. Não sei se você se afastou ou aconteceu alguma coisa. Diminuiu um pouquinho a sua voz. E agora? O volume. Melhorou? Melhorou agora? Melhorou. Não sei o que aconteceu, me mexi e melhorou. Mas vocês ouviram a minha resposta, né? Sim, eu ouvi. Baixinho, mas ouvi. Tá? Que momento de gestão, né? O Gil perguntando, é isso? É a pergunta do Gil, a próxima, é isso? Quais as estratégias necessárias para que o executivo... Eu estou vendo aqui no chat, tá? Tá. Para que o executivo e o legislativo possam priorizar a manutenção das ações de prevenção e cuidado com as populações mais vulneráveis. Então, é aquilo que eu falei, Gil, sabe? Eu acho que não existe pílula universal, né? Prevenção não tem genérico, tá certo? E articulação política, muito menos, porque depende de quem vai estar na frente, depende da capacidade que a gente tem de conversar, né? Mas eu acho que ir lá, se apresentar, né? Trazer a tradição do trabalho, trazer resultados concretos obtidos, quantas vidas a gente salvou ao longo do tempo, tá certo? Né? Eu acho que esse tipo de dado é um dado muito, muito, muito importante para impressionar. Né? O fato da gente ter trabalhado 20 anos, 10 anos fazendo prevenção e nunca ter ouvido pais e mães na porta, a não ser aqueles que são organizados por políticos religiosos, e eu sempre faço questão de dizer que há uma diferença brutal entre, nós fizemos pesquisa sobre isso, tá, gente? Entre o religioso e o político religioso, tá certo? O político religioso, ele utiliza isso, né? Não só no Brasil, é uma aprendizagem com os americanos, para incendiar, para dividir, e não para democratizar, não para a convivência da diferença, etc. Né? Mas a paciência infinita, né? A paciência histórica, como eu costumo dizer, Gil, eu acho que é o melhor dos conselheiros, nessa dificuldade que a gente vai ter nesse momento, quando tantas gestões vão trocar mais uma vez. Mas eu imagino que vocês já viveram isso antes, né? Tem que ter muita paciência, ir lá mostrar quantas vidas a gente salvou, né? Se tudo ficasse, se a gente não fizesse nada, o que teria acontecido com a epidemia no Brasil, tá certo? Por que a gente fez? O que a gente produziu, né? Qual é o desafio, né? Eu acho que é muito importante mostrar que a gente subiu num patamar e está fixo num patamar e a gente tem insumo, recursos humanos e estruturas que deveriam ter derrubado o número de casos por ano, por exemplo, tá certo? Se a gente tivesse continuado trabalhado com tudo, com a força total que a gente tem, né? E
eu acho que tem que... É aquilo que eu falei. No final da minha fala, era exatamente pensando nessa discussão. Estabelecer fóruns de consenso, tá certo? Começar pelos amigos, tá certo? Ver quem é que estaria nos apoiando, tá certo? E juntar a turma aqui e ir depois para aqueles que têm maior resistência ao trabalho que a gente faz. Esse é o único caminho. E do polo de menor resistência para o polo de maior resistência, para os poderes ativos que são favoráveis. Né? É o padre progressista, não é o pastor fundamentalista que eu vou procurar primeiro, tá certo? Estou chamando, né? Mas o fato de ter um religioso envolvido ajuda, sabe? É a liderança comunitária, né? É alguém que teve a experiência de uma vida salva, né? Alguém que teve a experiência de alguém que poderia ter morrido e não morreu porque teve acesso ao serviço. Né? Essas coisas, em cada local, é de uma maneira, mas eu acho que é uma questão, você tem toda a razão, fundamental nesta conjuntura próxima que a gente está vivendo. Né? Uma boa pergunta. E a outra, mas eu não tenho a resposta pronta para nada, gente, infelizmente. Né? É da Cláudia, né, Cláudia? Isso. A resposta é semelhante, né? Como eu vou tentar a captação de pessoas mais vulneráveis ou busca ativa de quem não está retornando para o cuidado pós-teste? Eu acho que a gente tem que ver, eu acho que aí, de novo, quem tem essa... Eu tenho muito menos sabedoria prática do que vocês, gente. Né? É claro que eu estou sempre trabalhando com vocês, mas eu sou uma professora, eu não estou lá na ponta. Né? Quem mais pode informar são outros CTAs que fizeram, ou outros grupos que fizeram isso e foram bem-sucedidos. Né? Eu só vejo isso muito lateralmente porque eu envolvo sempre meus alunos nos trabalhos de prevenção. Né? Mas é claro, é estar onde o povo está, né? Como diz a música, né? É ir no lugar onde as trans, as pessoas circulam, tá certo? É ir nas organizações comunitárias onde elas estão, se estão, né? Mas está difícil com a pandemia, está, né? Bem difícil, está muito desestruturado. Né? E nos prédios onde as trabalhadoras do sexo atendem, no caso de São Paulo, e nos transportes públicos por onde as pessoas circulam. Né? Não tem muita... Eu acho que tem Vera, milhares de experiências no Brasil que a gente pode ir testando e experimentando. Eu não tenho uma resposta pronta também. Vera, se você me permitir, Pois na não. Fiocruz nós temos uma experiência nós temos educadores de pares, né, que trabalham junto com a gente lá, né? Sim. E nós fazemos essa busca ativa a partir desses educadores de pares, que são pessoas da população, né, que conhecem e sabem chegar à população, que ao chegar lá não assustam a população e fazem esse tipo de busca ativa sem problema nenhum. Tá? Ou seja, Nós tem dado certo isso. Mobilizar pares é a melhor maneira. Isso, perfeito. Eles têm, então, eles têm a sabedoria prática, eles têm a sabedoria do cotidiano, né? Não é verdade? É a mesma lógica, né? Você tem toda a razão. Sim. Tem mais duas perguntas, porque nós estamos chegando na hora, né? O pessoal já me avisou que está na hora. Uma é uma afirmação, né? Do meu querido colega psicólogo Serafim Ernesto, né? Perdão, Serafim Ernesto, que trabalha no CTA e no ambulatório DST de referência na Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Ele fala assim: semanalmente entram gestantes novas e, ultimamente, meninas de 15 a 18 anos, grávidas e com HIV. Devemos ter aconselhamento específico? É uma pergunta. A outra pergunta é Ou seja, só uma questão, Serafim, que eu acho que é relevante. A exposição não diminuiu porque as pessoas não estão isoladas, tá certo? Né? Isso. E gravidez, a gente pega filho e pega AIDS, né, e DST na mesma cena. A cena que produz filho e AIDS é a mesma. Né? Então, o aconselhamento específico, né, para jovens e para as mulheres em particular, né? Mas não pode esquecer que o pai também deveria ser aconselhado. A gente esquece os pais. Tá? Eu estou preferindo ir direto, já fui direto, desculpa.
você ia fazer 3 perguntas, eu já comecei. Tá certo? Mas, assim, uma das coisas que mais me espantou foi, nas escolas, os casos de gravidez adolescente serem contados pelas meninas, e os meninos não existem. Né? A gravidez é deles também. Tá certo? Então, isto eu acho que seria uma novidade importante, tá certo? A gente trazer os pais para conversar, né? Porque se a gravidez está instalada, né, nós vamos ter que cuidar dessa gravidez junto com o pai. Mas a DST e o HIV, tá certo? Ainda pode ser alvo, né, ser objeto de conversa com o parceiro ou com os parceiros dessas meninas, tá certo? Né? Então, envolver os meninos, eu acho que seria fundamental, tá certo? Mas o modo de fazê-lo, de novo, eu acho que depende muito de onde você está, etc. E que condições você tem programaticamente para tocar isso. Né? E, devido ao tempo, tem uma última pergunta, que é: em que medida a falta de conhecimento / incorporação de um modelo ampliado de saúde, um modelo mais integral, interfere na compreensão e nas práticas de prevenção combinada? Não sei se eu entendi. De quem que é a pergunta? Eu não tenho aqui de quem é a pergunta. Tá? Você repete, então, com calma? Eu não sei se eu entendi Em que medida a falta de conhecimento / incorporação de um modelo ampliado de saúde, dentro do parênteses, mais integral, interfere na compreensão e nas práticas de prevenção combinada. Eu acho que é uma boa pergunta, sofisticada. Né? Eu não entendi de primeira porque está bem sofisticado. Né? Na verdade, eu acho que você trouxe um tema importante, que é a noção de integralidade, né? Que a gente costuma pensar em integralidade associada ao cuidado, tá certo? E, na verdade, especialmente agora na Covid, tá certo? Se a gente não pensar a integralidade da prevenção, né, nós estamos fora do ar, nós não estamos lidando, né, com a vida concreta e real das pessoas, tá certo? Tá? Então, veja, essas meninas que estão chegando grávidas, né, com 15, 16 anos, elas se expuseram à gravidez, se expuseram à DST e se expuseram à Covid, tá certo? Quase que certamente, tá certo? Né? Se expuseram à Covid. Né? E não só isso, mas expuseram à Covid as pessoas com quem elas moram. Estão de acordo? Tá? Quer dizer, o que é... Hoje de manhã, na minha aula, eu estava falando justamente que a gente passou anos na AIDS dizendo: não pega no banheiro, não pega no talher, não pega no abraço, né? Tá certo? Não pega nas coisas compartilhadas, tá certo? E agora nós temos o pesadelo, tá certo, de estar vivendo, que pega desta forma. Tudo aquilo que não pegava, que a AIDS não, que a gente não pegava a AIDS fazendo, né? Agora se pega Covid. Né? E em São Paulo, eu não sei como é que está na região de vocês, está assustador o crescimento nos últimos dias, tá certo? Tem as UTIs privadas estão praticamente lotadas já, a classe média principalmente, né? E o número de mortes explodiu, tá certo? Eles seguraram os dados antes da eleição e soltaram tudo de uma vez, né? E assim, especialmente os mais jovens, que estão se expondo mais, porque disseram para eles que eles não são grupo de risco, né? Não é assim? Por isso, a vantagem de a gente usar grupo de risco para pensar epidemiologicamente é uma desvantagem quando a gente exporta para a prevenção. Né? Porque se convenceu, eles estão convencidos que eles não são grupo de risco, eles podem circular. O grupo de risco é o velhinho, é a velha, eu não sou velho, tá certo? É a doente, é a gorda, eu não sou nada disso. Tá? Né? Então, eu acho que a gente pensar na integralidade, não só do cuidado, né? Interdisciplinar, pensando a pessoa na sua integralidade, pensando a integralidade das ações de saúde, combinando saúde mental, combinando assistência clínica, informação sobre prevenção, etc., né? Ela é absolutamente
emergencial. Se a gente não pensar em integralidade, neste momento, a gente vai ver muito mais mortes por Covid, muito mais infecção por AIDS, muito mais eventos de saúde mental do que a gente precisaria estar vendo se a gente não tiver amarrado na noção da integralidade do cuidado e da prevenção, né? Esse artigo, vocês me perguntaram que a gente está publicando, né? A gente vai tentar traduzir, publicar em algum lugar aqui em São Paulo, aqui no Brasil, em português, né? Ele fala exatamente disso, né? Tem um artigo do Edgar Raman, que vocês devem conhecer bem, aí da UNB, né? Bom, que é antigo, que fala sobre a integralidade, tá? E, claro, o Zé Ricardo Aires tem falado bastante sobre a questão da integralidade, entre muitos outros que têm trabalhado a questão. Mas o que está nos chamando a atenção é a gente formular e ter na cabeça a noção de integralidade da prevenção, tá? Não só do cuidado. Tá? Não sei se eu te respondi. Sim, e também é fundamental que a gente possa ter um espaço, né, para que esses profissionais, não só a população, mas os profissionais de saúde, incorporem esses novos conhecimentos. Né? É uma demanda tão grande que as pessoas acabam não tendo espaço para incorporar novos conhecimentos. Se você pensar, por exemplo, que a PEP, né, levou 10 anos para ser incorporada nos serviços, né, é terrível. Né? E até hoje ainda tem profissional que não sabe o que é PEP. Então, você imagina essas novas tecnologias de prevenção. Né? Eu acho que nós temos que repensar como fazer essa incorporação desses novos conhecimentos para os profissionais que estão lá na ponta, feito o Charlie Chaplin naquele filme, né, Tempos Modernos. Né? Faz. Né? Eu acho fundamental a gente ter esse espaço e também de divulgação dessa nova tecnologia. Né? E cada vez vai surgindo novas. Né? Então, eu acho que está na hora. Né? Eu queria agradecer a Vera Paiva, né, pela conferência. Eu acho que foi muito bom, aprendemos bastante aqui. Né? E queria também dar uns recados aqui, antes da Vera se despedir também. Queria dar um recado. Nós temos mais 2 conferências. Né? Uma é no dia 25 de novembro, é a conferência 4, que é CTA e as redes de atenção básica, e a outra é a videoconferência do dia 8 de dezembro, que é CTA e as DST, para além da CIFRES, que todos estão convidados. Além disso, temos aqui um webinar que todo mundo está convidado para participar, que é Juventudes e Prevenção Combinada. Tá? Evidências. Aqui para mim ficou clarinho. Juventude e Prevenção Combinada. Qual é a segunda frase, gente? Qual é o papel da juventude? Achei agora. Entendeu? Então, todos estão convidados. Combinados. Combinados também. Né? Muito obrigado. Vera, com você, a despedida final. Oi, gente. Então, assim, primeiro eu peço desculpas, porque, como eu tinha avisado vocês, eu chego nessa hora, meu cérebro já está desligando. E a troca de nomes é típico da minha pessoa, não é só isso, mas é, né, aprofundada pelo cansaço, porque eu dei aula das 9 ao meio-dia hoje, e eu fico muito cansada, né? Estou sentindo o peso da idade. Mas eu acho sempre um prazer estar com vocês, eu sinto que é minha obrigação profissional, é minha obrigação como cidadã, estar sempre à disposição de todos vocês para compartilhar o meu saber teórico e técnico, né? E aprender com vocês acho que as questões fazem a gente repensar, né? Mesmo que sejam questões para a gente, já estou aqui caraminholando com algumas coisas que vocês colocaram, e que vai nos estimular a continuar fazendo uma pesquisa, fazendo uma universidade pública disponível para responder às questões de saúde, às questões do SUS, tá certo? Que são trazidas
a cada momento, na conjuntura de cada momento, né? E nessa conjuntura, eu sinto muita falta, eu estou presa em casa, né? Tenho muita idade, não parece, né? Pinto o cabelo, mas... Eu também. Né? É nós, tá certo? Né? Tenho 67 anos, então não posso estar circulando completamente por aí, e estou bastante em casa, mas morrendo de vontade de encontrar muitas dessas pessoas pessoalmente, dar um monte de abraço em todo mundo, né? Exausta com a situação da pandemia, mas, infelizmente, muito preocupada com o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que a gente vai ter uma explosão de casos. Então, espero, sinceramente, que todos estejam em condições de poderem serem cuidados seus, né? Aguentar a onda que vem por aí, até que a gente tenha uma vacina eficaz, distribuída, né? Agora, ao mesmo tempo, eu tenho tido muito orgulho de tudo que a gente acumulou junto, né? Da AIDS, que está contribuindo diretamente na resposta à Covid, né? Eu acho que a gente, de fato, tem um cabedal de experiências, de acúmulo, né? De teoria técnica, prática e saber comunitário, saber de tudo quanto é tipo, epidemiológico, tudo, tá certo? Que tem sido fundamental também para o enfrentamento da Covid, né? Então, é isso, um grande abraço para todo mundo, né? E espero ter ajudado. Mesmo Gil, passo para você a palavra, Gil. Nós é que agradecemos, Vera. É um prazer enorme ter pessoas como você, com toda a sua sabedoria, toda a sua experiência ao longo dos anos, pessoas como o Nilo, que está nessa luta há tantos anos. E eu acho que você trouxe questões fundamentais de conjuntura, questões estruturais, que são super importantes e que realmente são essenciais para o acesso das pessoas aos serviços de saúde. Sem essas ações, sem esse terreno pavimentado, não adianta ter teste, não adianta ter camisinha, não adianta ter antirretroviral, se nós não trabalharmos essas questões estruturais de forma sistêmica, dialogando. E aí eu fiz essa provocação da pergunta aí sobre as estratégias com as novas gestões, era mais para que você reforçasse isso, a necessidade de diálogo, né? De diálogo com as pessoas que estão a fim de dialogar, e depois a gente vai encontrando estratégias de sensibilizar aqueles que não estão a fim. Mas é preciso que você leve dados, é preciso que você conheça o seu território, e você falou muito bem disso. É preciso que apresente evidências, números, e quantas infecções foram evitadas, quantas mortes. Eu achei fundamental que você traga isso, porque se a gente não tiver esses subsídios, dificilmente a gente vai sensibilizar esses gestores diante de uma conjuntura social e econômica tão terrível que a gente está vivendo aqui no nosso país. E eu só queria complementar, o Nilo falou 10 anos que a gente levou para implementar a PEP nos serviços de saúde, e ainda tem profissional que não sabe. E eu acho que é pior, Nilo, tem profissionais... O problema não está na falta de conhecimento, muitas vezes, mas o problema está ainda no estigma e na discriminação quando um usuário procura um serviço e ele é questionado. Você foi para a balada e hoje aqui você vem atrás de PEP, quando tem outras pessoas aí que sofreram acidentes. Exatamente. Então, esse julgamento ainda é o pior desafio que a gente tem, né? Então, Vera falou muito bem ali. Não é uma profissional de sexo que está ali, não é um gay. Por trás disso, sabe, tem uma pessoa com direitos, né? Com direito à saúde. Ela não se resume àquilo, né? Então, acho que a gente realmente ainda tem grandes desafios, e eu acho que os trabalhadores da saúde têm uma grande parcela de responsabilidade nisso, já fazem isso com muita galardia, mas a gente precisa de mais pessoas envolvidas. O estigma e o preconceito ainda são as principais barreiras de acesso dessas populações aos serviços de saúde. Vera, mais uma vez, obrigado. Desculpa a gente não ter atendido o seu pedido, que hoje ficaria um dia difícil,
Mas, assim, como sempre, você é brilhante e traz questões para a gente refletir, e acho que sua contribuição é sempre muito importante. Nilo, obrigado. E a todas as pessoas. Eu queria só insistir nas palmas para os profissionais de saúde. O Brasil é o único país do mundo que não aplaude os seus profissionais de saúde, que estão aqui querendo saber como é que vão para campo fazer as coisas acontecerem, né? Eu tenho muito orgulho dos profissionais de saúde com os quais eu colaboro, gente. Vocês são, para mim, uma inspiração cotidiana. Então, palmas para vocês, tá certo? Antes que A família tudo... Paiva também é, para mim, uma inspiração. Tá bom. Tá ótimo, gente. E obrigado a todas as pessoas que participaram. Agradeço penhoradamente o esforço de cada um de vocês no lugar onde vocês estão, tá? Porque vocês são demais, tá? E aqui não se aplaude o suficiente, na minha opinião. Tá bom, Vera, obrigado. Obrigado, Nilo. Tchau, Obrigado. gente. Obrigado, gente. Valeu. Se cuidem. Obrigado. Contem comigo.